Olá, companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do nosso canal aqui no YouTube. Nessa playlist que tem como nome o título desse livro, Bênção de Paz, Psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Rogamos sempre a Jesus e a espiritualidade amiga o socorro, a proteção, a assistência para compreendermos essas lições e podermos dia a dia buscando colocá-las em prática. A lição de hoje tem como título Enfermos da Alma. E Emmanuel começa com uma anotação de Mateus, onde Jesus nos diz assim: não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E ele analisa essa parte nos falando. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica. Mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstias da alma para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados malfeitores que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros, muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso de atitudes respeitável, em que se desfiguraram os sentimentos, tais como seja. Os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos, que se perturbam na dureza do coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade tão agarrados à ideia de altura pessoal que se adquirem à cegueira do orgulho. Os extremistas da independência tão ciosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores do entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo. Recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Então Jesus não veio para os que gozam de saúde, os sãos. Muitas vezes nós nos achamos assim tão bons que tão sãos, e vamos caminhando desorientado e sem uma boa direção. Olhamos para as nuvens, atordoados em nós mesmos, até que tropeçamos, às vezes no nosso próprio cadarço, não é assim? E caímos. Geralmente tropeçamos com nós mesmos. Então ele fala aqui que nem sempre os necessitados são os viciados malfeitores, que gente de imediato já consegue catalogar como um enfermo de ordem moral. Mas são aqueles que, com excesso de atitude até respeitáveis, desfiguraram os sentimentos. Então, nós vamos reparar aqui o que é justo, né? Dentro do justo limite da lei, o uso e o abuso. Tudo que tende ao desequilíbrio vai gerar uma enfermidade na nossa alma. Nós sabemos que nos nossos princípios nós tivemos as paixões, que são as molas propulsoras, que nos ajudaram a avançar.
Às vezes é uma paixão que nos faz caminhar, mas muitas vezes a criatura se torna, em vez de dominar a paixão e fazer com que ela a eleve através dessa mola, dessa vontade, desse desejo, muitas vezes quando ela é desgovernada, quando não tem uma atitude de governança, essa paixão nos leva mesmo para o buraco, né? A gente tomba de si mesmo. Então ele vai falar aqui sobre o extremista da corrigenda, tão apaixonado por processos punitivos. Então muitas vezes a pessoa vai, tá certo, tem que fazer corrigendo, tem. Muitas vezes vai fazer, mas ela se excede, é o extremista, que tudo quer corrigir. Não tem aquelas pessoas que é a palmatória do mundo? O tempo todo são apaixonados por processos punitivos e começa a engendrar processos punitivos. Castigos, indiferenças, para punir o outro. É uma corrigenda através da punição. Então ela não só corrige, como ela gosta de punir o outro. A pessoa se apaixona pelo processo punitivo, muitas vezes, porque já vem de reencarnações vivenciando o processo de punição, de carrasco mesmo, exercendo essa situação de carrasco. Só que a gente sabe que a lei, ela aplicada, a gente mostra o outro desacerto, né, corrigindo, mas a gente tem que ter lembrar da misericórdia de Deus. Porque lei sem amor não chega a ser justiça. Então a questão da justiça é quando a gente aplica a lei com misericórdia, com a justiça. Então a gente vai lembrar que quando o coração começa só a corrigir e usar a lei, ele fica um coração duro. No início a pessoa fala assim, poxa, mas ela é uma moral certíssima, ela está corrigindo o outro, mas peraí, olha que ponto que chegou de dureza. Então tem que manter a minha cara de mal, a pessoa chega a viciar nesse comportamento e se torna um extremista. Uma pessoa o tempo todo corrigindo e punindo. É um processo de desequilíbrio. Ela não soube usar a corrigenda com a lei da brandura. Outro ele fala aqui, o gentil demais, extremista da gentileza. O cara quer agradar todo mundo. Quando a gente começa a querer agradar a todos, a gente já sabe que está no processo de vigilância. Porque gostar de todos e agradar a todos é diferente. Agradar muitas vezes se transforma em concordar, em compactuar com comportamentos que são distantes. Então aquele que vive para agradar todo mundo vai entrar na situação, o extremista, né? Ele é um inseguro, na realidade, e vive com medo de se colocar. E muitas vezes nós temos que nos colocar. Depois ele fala aqui o extremista da superioridade. É aquela pessoa que está se achando, né? Está na cegueira do orgulho. Ela olha todo mundo de cima para baixo. Então o tempo todo, às vezes, ela nem conversa mais. Porque o outro não vai entender o que ela está falando. Olha o perigo disso aqui. Ela está crescendo, ela tá evoluindo no sentido de desenvolver as suas potencialidades, mas entrou no abuso, na casa do orgulho. Ele fala aqui o da independência. É justo sermos independentes, estarmos conscientes do nosso livre-arbítrio, mas muitas vezes vai cair, né, no desequilíbrio da licenciosidade. Isso é muito perigoso. Quanto mais liberdade nós temos e independência, maior a nossa responsabilidade. É sempre proporcional. A gente tem sempre que lembrar isso. Mais liberdade é mais responsabilidade, nós vamos ter que prestar contas. E ele fala aqui o extremista da poupança, aquele que é justo sermos ponderados economicamente, sim, mas o extremista, ou seja, aquele que sai do equilíbrio dessa previdência, ele vai pegar o dinheiro e vai transformar, de vez de ser uma coisa do bem, do progresso, botar ele para circular, para ajudar outras pessoas, ele vai paralisar ele na avareza. E vai arrasar a alegria de viver. Então ele fala aqui, né? Todos eles, essas criaturas, são credoras de entendimento e bondade, amparo e restauração. Somos nós, que muitas vezes não nos reparamos na conquista de alguma situação
entrando na casa do desequilíbrio, do excesso. Estejamos sempre muito vigilantes, não só ao companheiro que desfila na nossa frente para podermos perceber isso, mas toda vez que percebermos dos outros, temos que nos perguntar: e eu como estou em relação a essa situação da vida? São situações do dia a dia que nos cabe muita vigilância se o nosso desejo é sincero de crescer com Jesus. Muita paz ao coração de todos. Graças a Deus.